Bom dia, meus irmãos. Mais um domingo e nós estamos aqui para compartilhar com vocês a lição número 14 da nossa revista Fundamentos Bíblicos da Família. Tem sido uma revista muito edificante e tem dado a nós a oportunidade de crescermos dentro da nossa família. E a lição de hoje fala de um assunto que é de suma importância para o relacionamento, que é falar e ouvir. E são duas coisas muito difíceis. Quando você fala e não ouve, quando você ouve e não sabe falar, quando você ouve e fala, mas não fala com carinho, com amor, é muito difícil. Então essa lição vai trazer para nós esses fundamentos bíblicos para o bom falar e o bom ouvir. O nosso texto de hoje se encontra em Salmo 19, e eu quero convidar você para ler comigo a partir do verso 11. Salmo 19, a partir do verso 11. Nesse texto, a palavra do Senhor diz: além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absorve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos louvar o Senhor com dois louvores. Graça e paz, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor com 2 cânticos. Vamos cantar sobre o amor do Senhor nessa manhã. Para a cruz, e para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, da tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou e trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por
aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, cantando o quanto Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Então, meus irmãos, continuando a nossa escola bíblica de hoje, domingo, dia 7 de março, nós vamos trabalhar a lição número 14, que tem o título Falar e Ouvir. O alvo da nossa lição hoje é fazer com que você tenha condições
de compreender que para que haja uma comunicação saudável na sua família, é preciso antes submeter o seu pensamento a Cristo, o que não é muito fácil. A gente sabe disso. Vamos também aprender a se comunicar seguindo o exemplo de Jesus, identificar as ações e as nocivas emoções e na boa comunicação, e também transformar os nossos relacionamentos para uma boa comunicação submetida na direção do Espírito Santo de Deus. Antes de entrarmos propriamente na lição, dê uma olhadinha aí na sua rede de amigos e dê uma ligada para eles. Fala que nós estamos agora com a nossa lição da escola bíblica. Peça para ele entrar e também ter a oportunidade de estudar com a nossa igreja esse tema que é bem sugestivo. Se lembrarmos como as palavras de Deus se tornaram a forma de decretos poderosos que causaram eventos e até mesmo trouxeram coisas à existência. Quando nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 1 e no verso 3, nós vemos ali inúmeras vezes Deus usando a palavra para fazer com que as coisas existam, não é? Então, valorizar a importância que tem para nós, como cristãos, a boa comunicação, comunicar-se bem. Por exemplo, Deus, quando se comunica com o homem, Ele faz isso com muita clareza. O nosso primeiro ponto da nossa lição vai nos ensinar como era a comunicação que Jesus tinha para com as pessoas que com Ele conviviam. Então, vivemos mergulhados em um mundo comunicativo, não é? E nós precisamos disso para que as pessoas possam nos conhecer e conhecer aquilo que nós estamos comunicando. Como comunicamos as coisas de Jesus, vamos aprender com ele. Jesus afirma para Filipe que quem vê o Pai, vê a mim. Lá em João capítulo 14 e verso 9. E demonstra que Deus Pai se revela e se expressa, Ele se comunica, se apresenta de uma forma absoluta através da sua fala. Por sua vez, Jesus é essa palavra encarnada, é o Verbo feito carne, e Ele se comunicou com os homens de sua época de forma exemplar. E isso ensina a cada um de nós nessa manhã. Primeiro, a falar no local e no momento apropriados. Jesus escolheu o local e a hora certa para se comunicar, em todos os segmentos pelos quais ele passou. Tratava-se de uma época propícia para a divulgação do Evangelho, em função das condições culturais, políticas e econômicas reinantes naqueles dias. Então, a gente observa isso e vê que nós também precisamos saber nos comunicar no ambiente onde nós estamos nele. Segundo, dar atenção ao interlocutor. Jesus comunicou-se com multidões, ele provocava o pensamento, ele sondava os corações com mensagens práticas e vitais. Ele tinha a noção do ambiente e ele podia falar de forma clara. A importância desse contato de Jesus era também a importância pessoal. Em terceiro lugar, ele se comunica de forma a dialogar com as pessoas.
Jesus não ficou apenas no discurso, não ficou apenas no púlpito, não ficou apenas escondido atrás de alguma coisa, não. Ele interagia, ele intervia nas conversações, ele falava diretamente ao coração da pessoa, tanto é que isso chamava muito atenção. Uma outra coisa que era visível nesse relacionamento de Jesus com as pessoas é que ele sabia ouvir. E ele ensina para nós isso. Jesus ouvia as pessoas atentamente. Enquanto ele ouvia, ele também sondava o coração dessas pessoas, como podemos constatar no caso da mulher samaritana. Ao final daquela conversa, ele se revela para ela e revela aquilo que estava no coração dela. João, capítulo 4, e praticamente todo o capítulo. Respeitar a natureza do interlocutor. Jesus usava abordagens diferentes de acordo com as características de cada um. Por exemplo, quando conversava com Pedro, demonstrava conhecer as suas necessidades, temores, anseios, dirigindo a conversação por meio de perguntas que revelavam o que estava no íntimo do apóstolo Pedro. João capítulo 21, verso 15 a 17, quando ele questiona Pedro: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus pergunta isso, porque ele sabia o que estava acontecendo no coração de Pedro. Jesus sempre iniciava as suas conversas usando as Escrituras, as experiências de cada pessoa para estabelecer um bom ponto de contato que facilitasse essa sua comunicação. Um outro aspecto na vida de Jesus, na sua comunicação, é fazer perguntas. Jesus fazia perguntas para atrair a atenção das pessoas, estimulando o pensar. Como nós precisamos atentar para isso também. E ser claro era uma outra característica. Jesus conduzia a conversa aclarando o assunto com ilustrações, atraindo a atenção de forma a estabelecer este contato com a mente. João 4, verso 7. Uma outra característica nesse falar e ouvir de Jesus é que ele se comunicava com todos. Ele não escolhia um ou outro. Ele estava ali pronto para conversar, para se comunicar, sem fazer distinção de pessoas sobre as coisas que ele conhecia bem, dentro do seu próprio ambiente, mesmo daqueles que eram discriminados pela sociedade, como os leprosos, a mulher hemorrágica e assim por diante. Objetivo. Jesus sabia ser objetivo na sua conversação. Jesus sempre utilizava as Escrituras como autoridade final. E é importante isso, até mesmo lá em Mateus capítulo 4, quando no diálogo de Jesus com Satanás ali, ele usou a palavra, ele usava o Velho Testamento. Quando o diabo perguntava para ele, questionava e colocava algumas coisas para que Jesus pudesse corresponder à expectativa dele, diabo, Jesus, nem só de pão vive o homem. Então, a gente tem que ter no coração a palavra de Deus, as Escrituras, como autoridade na nossa conversa. Uma outra coisa que Jesus tinha como ninguém era ser prático. A praticidade de Jesus, ele sabia concluir as conversas, enunciando um princípio sempre fundamental. Enfim, Jesus aproveitava todas as condições favoráveis para ensinar a verdade. E nós, meus irmãos, precisamos ler mais os evangelhos, conhecer mais Jesus, para que a nossa conversação, o nosso ouvir dentro da nossa casa seja agradável, seja construtivo, seja positivo, não é?
muitas vezes a gente é muito crítico, a gente não sabe conversar, não sabe responder. Precisamos aprender com ele para poder ensinar essas verdades, não só por meio de palavras, mas também por meio de exemplos. Como nós precisamos disso. E diante da nossa condição de pecadores, tudo isso seria possível para nós se nós não tivéssemos sido regenerados mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Então, isso possibilita para nós esse favorecer de uma boa conversa, de ter um bom ouvido. Se nós estamos amargurados, com certeza, nossas palavras estarão cheias de dor, de desesperança. Se estamos inquietos, nossas palavras provavelmente serão apressadas, confusas, sem rumo. Se nós estamos sem paz, da mesma forma, mas pelo contrário, se nós estamos em paz, nossa fala será mansa e prudente. E assim, para que haja uma comunicação saudável na família, é preciso que o nosso coração esteja em Cristo, de forma que sejamos capazes de orar como salmista. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. O segundo ponto da nossa lição fala dessa comunicação entre marido e esposa. E aqui a gente tem, de fato, que buscar essa presença de Cristo para que entre nós a gente possa saber conversar, saber falar. O hábito de conviver juntos tira um pouco de nós essa reflexão de que precisamos ser amáveis, precisamos ser cortês, precisamos ter essa interação com a esposa e a esposa com o marido e assim o restante da casa. Eu me lembro de uma ilustração onde um casal estava dentro da sua casa e a briga era intensa, a palavra áspera, alta e agressões verbais e de repente a campainha toca. No tocar da campainha, um silêncio e o homem então vai até a porta e lá estava um homem que era um vendedor de livros. E ele mandou aquele homem entrar. Com toda a cortesia, mandou aquele homem sentar. Ouviu tudo aquilo que aquele homem queria e aquele homem queria, nos tempos ainda que a gente não tinha o Google, né? Ele queria vender uma coleção da Barça. Alguns irmãos mais antigos aí vão saber o que é Barça, não é? Era uma coleção de muitos livros e ainda cada ano tinha o livro do ano e aquilo não era barato. E aquele homem conseguiu vender aquela coleção para aquele cidadão e ainda pediu à mulher, com toda a gentileza, para que ela fosse à cozinha buscar um copo de suco de laranja natural para oferecer àquele cidadão. E ele tomou o seu suco, pegou os seus cheques, foi embora. Quando a porta fechou, a coisa voltou ao que era. Você é louco! Como que você pagou essa fortuna nessa coleção? Dividiu em parcelas, né? Então a gente tem momentos e a gente muda. Somos bons atores. Então, quando o ruído afeta, meus irmãos, essa comunicação, quando pessoas convivem sobre o mesmo teto, necessariamente se comunicam, sejam com palavras, seja por meio de comportamentos e ação. E como é complicado esse processo de comunicação. Ele ocorre que todo o nosso comportamento é direcionado por essa percepção que temos do mundo e das pessoas. Cada um, cada um é individual. Quando olho para o meu cônjuge, o que vejo nele? O que ele me comunica? O que percebo?
Como interpreto o que vi? Arlete e eu estamos completando 44 anos de casado, não é? E a gente sabe se comunicar muito bem sem falar. E a gente sabe também se comunicar muito bem falando. Mas a gente sabe também como ferir um ao outro com a nossa fala. E como nós precisamos, meus irmãos, ter prudência nisso, não é? Ter prudência, ter essa capacidade de estar sempre lá no primeiro amor. Então, há esse ditado popular que afirma, né? Posso me responsabilizar pelo que digo a você, mas não pelo que você entende o que eu disse. Isso quer dizer que a nossa capacidade de compreender o que o outro nos comunica depende das lentes por meio das quais interpretamos o mundo. Podemos falar uma frase bonita para você, sem querer te ofender, e você receber aquela fala como uma ofensa. É tão importante eu estar conectado com o Senhor para fazer com que essas coisas venham ao meu coração, ao nosso coração, de forma que a gente possa interpretar da forma certa. Não há comunicação neutra. Preciso validar o que se entendeu. Quando perguntas, né? Foi isso que você quis dizer? E pondera a situação de modo a recuperar a qualidade na comunicação. No aconselhamento, no trabalho de aconselhamento, quando você sugere uma coisa a alguém, você pede para essa pessoa repetir o que você falou, para ver se ela, de fato, entendeu a sua fala. Então, repete o que eu disse, e aí você vai poder mudar para outra questão. Quando as emoções ditam esse tom, é o segundo ponto desse tema. É provável que quando somos frustrados ou acontecem coisas que nos aborrecem, nós mudamos o tom. A nossa emoção, os sentidos, eles caminham de forma positiva ou de forma negativa. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Por exemplo, encontrar meias sujas espalhadas pelo chão, atrasos diante de compromissos ou gastos desnecessários, sejam tentados, não é? Usar palavras torpes, seja para mostrar quão bravos estamos, ou mesmo para ferir aquele que nos irritou. Precisamos ter cuidado, meus irmãos, precisamos estar atentos a isso. E pior, há pessoas que não param de falar até que toda a sua raiva tenha se esgotado. Você já viveu isso? Você já conviveu com isso? Como é estressante quando essa pessoa fala e você explode. Enquanto isso, o familiar que ouve está sendo esmagado, né? Como por um rolo compressor emocional. Essa pessoa está fora de sentido. A palavra que acusa a dor faz subir a ira. Isso está em Provérbios 15:1. Já imaginaram as consequências disso? Com certeza, o adoecimento físico ou psíquico, ele vai ocorrer. Lidar com as nossas emoções exige, meus irmãos, sabedoria. Há tempo de estar calado, há tempo de falar. Eclesiastes 3:7. Também o não falar não expressa a si mesmo no cultivo do silêncio, seja por timidez, insegurança ou ressentimento. Provoca conflitos. Aquilo que eu não sei do meu familiar, eu suponho ou imagino. Daí vou me comportar de acordo com o que imaginei. Isso é perigoso, o que tem grande chance de não corresponder
ao que o outro realmente pensou ou quis falar, ou quis mostrar. Quem responsabilizar por isso? Um caminho de superação está em identificar as razões desse silêncio. Por que será que o seu marido não conta nada do trabalho? As razões podem ser inúmeras. Pode ser que ele não queira trazer os problemas e os aborrecimentos do trabalho para sua casa, ou que não queira ouvir o que seu cônjuge teria a dizer. Se é possível saber as razões, se estivermos dispostos a perguntar, ouvir e esclarecer. Se isso não for feito, o silêncio sufoca a relação e cada um vai interpretar assim como quiser, seu modo, e o conflito vai estar estabelecido. É preciso, meus irmãos, esclarecer que as emoções não representam, na realidade, um aspecto negativo, e não são. Como dizem, totalmente inimigas da razão. Deus não nos fez seres sem emoção, Deus nos fez seres emotivos, sensíveis, com reação, com estímulos que nos cercam. E essa tem sido uma função da comunicação. Precisamos disso. E muitas vezes nossas expressões revelam mais do que nossas palavras. E o nosso comportamento é direcionado pela reação do outro. Se ocultamos as nossas emoções, aqueles que nos cercam não poderão fazer uma leitura adequada da situação. Há milhões de ruídos que contribuem para distorcer a comunicação. Na carta de Tiago, encontramos a advertência: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Tiago capítulo 3. O interessante é que essa purificação dos lábios, lá de Isaías 6, 5 a 7, ou da língua, representa muitas vezes a redenção nas Escrituras. Assim é possível uma comunicação saudável para aqueles que têm o coração regenerado. Então, faça uma avaliação de como está a sua comunicação entre o casal. Você, meu irmão, como está se comunicando? Como está ouvindo? Você, minha irmã, como você está se comunicando com o seu esposo? Como você está ouvindo? Lembre-se de como Jesus fazia. Coloque isso na prática do seu dia a dia, na sua comunicação. E para terminar, meus irmãos, nós temos a comunicação entre pais e filhos. Aqui é um monólogo ou um diálogo. Não é só pelo ouvir que aprendemos, como se ouvíssemos, fosse expresso automaticamente na nossa mente. Nós interpretamos, compreendemos, carregamos de afeto o que ouvimos e temos a extrema necessidade de expressar o resultado de nosso processo de forma a validá-lo de acordo com o real. Esse é o papel dos pais, serem mediadores no processo de construção do pensamento dos filhos. No entanto, é comum ouvir relatos de conflitos entre pais e filhos, nos quais o pai propõe uma conversa ao filho. Na verdade, o que ocorre é um monólogo. O pai fala, e o filho ouve. E às vezes ele não entende nada, não entra nada, não é? Mas depois, isso precisa ser amadurecido. Isso precisa ser, meus irmãos, descoberto pelo pai e pelo filho, essa boa comunicação.
como você precisa saber se comunicar com o seu filho e saber ouvir, não é? Isso é importante, é preciso saber ouvir. Dialogar numa via de duas mãos. Nossos filhos têm singularidades, são diferentes. Dentro de casa, 4, 3 filhos, 2 filhos, são todos diferentes. Eu me lembro de um presbítero que ele falava para mim assim: pastor, eu tenho 5 filhos, é como aqui a minha mão. Cada filho está aqui comigo, mas cada um é diferente um do outro. Então, são singulares, sentimentos e pensamentos que estão em processo de amadurecimento. Se não deixarmos que eles se expressem, não terão um padrão corretivo para suas falhas ou incoerências, nem um reforço para os seus acertos. Para isso, são necessárias palavras brandas, palavras calmas, pois a tendência do ser humano é se fechar e se embotar o pensamento diante do que o ameaça. Comunicação de afetos. Como nós estamos reagindo às diversas situações da vida, meus irmãos? Quando um filho nos abraça, será que esse abraço é recíproco? Será que quando ele te abraça, você também abraça ele? Será que quando ele beija você, você também beija o seu filho? Quando um filho nos abraça e nós nos sentimos bem com isso, devemos expressar os nossos sentimentos com palavras, gestos amorosos. Da mesma forma, é seu filho. Quando um filho nos aborrece, vamos expressar o nosso descontentamento de forma a fazer unir a uma comunicação saudável, dizendo, por exemplo, o que você fez me aborreceu, porque não foi isso que nós combinamos. Quantas vezes, em vez de focar na ação, focamos na pessoa. Você sempre me aborrece. Ou pior ainda, você está sempre fazendo errado. Porque você nunca é capaz de cumprir os nossos acordos. 2 erros fundamentais foram cometidos aqui: qualificar a pessoa e não a ação, e usar a palavra sempre e nunca. Essas são palavras que paralisam a comunicação e matam qualquer possibilidade de uma construção amorosa. Por fim, meus irmãos, dando exemplo. Imitar é uma das coisas mais eficientes na forma de aprendizagem. E o que os nossos filhos veem em nós comunica a eles um mundo de referência sobre a vida, e se ficamos ao sabor da nossa carne, que nós comunicamos crescerá de integridade e de santidade. Eu lembro, eu era menino, 9 para 10 anos, e eu tinha a responsabilidade de manter as botinas e os sapatos do meu pai sempre engaixados. Ele era militar e isso era uma forma de se mostrarem. E também os seus brevês, as suas insígnias de militar, que botava aqui as medalhas e o que ele tinha, eu tinha que passar e limpar o caol. Muitas eram as vezes que eu ia buscar as suas botinas e vinha calçado nelas. E quando eu calçava aquilo ali, eu me transformava no meu pai. E a gente vê isso muito por aí. As menininhas calçando o sapato da mamãe, o garoto colocando o cap do pai, e por aí vai, meus irmãos. Seja exemplo bom. E o filho, saiba você que ele lhe observa. Ele não está distante de você. E o exercício dessa paternidade, nós somos particularmente desafiados a nos submeter a Cristo, para que Cristo possa ser revelado por nós através deles. Cristo em nós chega aos nossos filhos e vai valer a pena ser cristão, porque senão vai valer a pena de o quê?
O que o seu filho vai pensar? Devemos perguntar sempre: minhas palavras e ações estão edificando a relação com o meu filho? Eu tenho sabido ouvi-lo? Ou a minha conversa tem sido uma conversa saudável? Atende às suas necessidades? O apóstolo Paulo, lá na sua epístola aos Efésios, ele desafia o pai a não aborrecer os seus filhos. E eu desafio você, meu irmão, que na sua comunicação você não aborreça o seu filho. Você torne o seu filho sadio e firme para a fé. Concluímos a nossa lição dessa manhã da seguinte forma: vimos como mesmo amando os nossos familiares, podemos criar situações de conflito pela forma como nós nos comunicamos. Podemos ter a melhor intenção. Se nós não sabemos nos comunicar, criamos um conflito. E é preciso sabedoria para conduzir essa boa comunicação, para que possamos evitar palavras torpe. Você sabe o que é torpe? Próxima vez que você for ao mercado, ali na banca de tomate, você procura um tomatezinho podre. E você pega ele e você vai apertar, e nos buraquinhos onde ele é podre, vai fazer assim. Aquilo é torpe, é ruim. Você nem escolhe aquele tomate. Então, precisamos ter palavras boas, que não suscitam a ira, a cólera, a malícia. É preciso que a gente tenha pensamentos altos, elevados, e os nossos pensamentos cativos na obediência a Cristo. Sejamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irar, e glorifiquemos a Deus por meio da nossa comunicação em família. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nós vamos orar e eu quero desafiar você a fazer uma reflexão da maneira como você tem se comunicado na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, com seu esposo, com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais. Faça essa avaliação. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse domingo, por essa manhã em que o Senhor nos ajunta para estudarmos a Tua Palavra. E, de fato, aquilo que ouvimos aqui nesta manhã, traga e faça diferença na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, na nossa família social. Ó Deus, tem misericórdia. Me ajuda nisso, ajuda os meus irmãos, para que a gente tenha, ó Deus, uma família que vai glorificar o nome do Senhor. Te agradeço, Deus, orando no nome de Jesus. Amém. Quero trazer os irmãos também a lembrança de que hoje à noite, às 19h30, nós teremos de forma virtual também o nosso culto a Deus. Então, transmita isso aos seus amigos, às suas redes sociais aí, aos seus grupos, que nós vamos ter o nosso culto hoje às 19h30. E nós vamos estar falando aqui sobre o peso do fardo, essa carga que muitas vezes a gente leva sem necessidade, tá certo? E se você quer dar a sua oferta, se você quiser dar a sua oferta para a escola bíblica, você pode fazer, você pega o seu boletim aí, abre lá e você tem a nossa conta, a conta da igreja, você tem o Pix da igreja e você pode fazer isso. Que Deus abençoe, tenham todos um bom almoço e um restante de dia na presença do Senhor. Forte abraço.